Findo o período pascal e depois o grande dia de Pentecostes, o vermelho aqui estava, seguido pelo maravilhoso domingo da Santíssima Trindade. Agora então voltamos para o tempo comum, e o verde é a cor do tempo comum, o ordinário, o dia a dia, às segundas-feiras, e sempre convidados a perceber os sinais da presença de Deus nas coisas simples, ordinárias e mais banais do dia a dia. E o Evangelho de Lucas será o nosso guia nesse ano, nesse período que vem pela frente, e o texto de hoje está no capítulo 7 deste Evangelho, capítulo 7, os 10 primeiros versos. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. É um belo texto, não é? É um texto impressionante. Talvez conviesse aqui que eu me calasse para que o texto falasse por si mesmo, porque a gente corre sempre esse risco de atrapalhar a potência criativa e criadora que há no texto bíblico. Eu me lembro, assim, começando a nossa conversa aqui, de uma expressão cunhada pelo grande teólogo católico Karl Rahner, o cristão anônimo. Ele cunhou essa expressão. Há pessoas que são cristãs anônimas, cristãos anônimos. Não professam o Cristo, não o tematizam, mas vivem como se fossem cristãos. São anônimos. Será que não estamos diante de um deles? O centurião, do relato que acabamos de ler? Em Cafarnaum mesmo, nessa mesma Cafarnaum, uma das 3 cidades que compunham a chamada região do lago, esse lugar da pobreza extrema, não é? Onde Jesus passou boa parte da sua vida, ali na Galileia. Nesse mesmo lugar, em Cafarnaum, Jesus, depois de ter falado em Nazaré, na sinagoga, o capítulo 4 do Evangelho de Lucas, nesse lugar em Cafarnaum, Jesus cura um homem possesso, e todos ficam grandemente admirados com o seu feito. Lucas capítulo 4, versículo 36. E aqui, nesse episódio do capítulo 7,
vemos o contrário. O outro lado, não é Jesus que impressiona pela autoridade, pelo serviço, pela compaixão que mostra. Quem impressiona e mostra uma autoridade regada de compaixão é um centurião romano. Jesus fica admirado com ele. Jesus se espanta com a força e a potência desse homem. As legiões romanas lá estavam, nos pontos estratégicos da pequena Palestina. Eram grandes divisões do exército romano, formadas por pelo menos 6.000 homens de infantaria e 120 de cavalaria, localizadas essas legiões nos pontos estratégicos, não muito perto do povo, mas ali, em prontidão para qualquer sublevação, para qualquer movimento que lembrasse alguma revolta e etc. Mas a face mais visível dessa ocupação militar eram as pequenas bases militares locais, chamadas centúrias, com entre 80 e 100 homens, comandados por um centurião, o centurião. Tais centúrias representavam o poder opressor, colonizador e tirano dos romanos. Cumpriam o papel de manter a ordem pública e assegurar, sobretudo, a cobrança dos impostos na região do lago. Não é a região dos lagos, não, é a região do lago. Impostos, sobretudo, relativos às embarcações, aos embarcadouros, à pesca. A pesca. A serviço de Roma e de Herodes Antipa, o tetrarca, governador daquela região, os centuriões representavam os interesses, claro, de uma pequena elite. E não é preciso muito esforço para imaginar o quanto a população local rejeitava essas figuras. Pois o Evangelho realmente subverte todas as coisas. Não é que um deles provoca uma profunda admiração e espanto em Jesus, a ponto de Jesus dizer que não encontrara em Israel fé como a daquele homem. Se observarmos o contexto, veremos que o episódio que lemos vem logo após o chamado Sermão da Planície, porque em Lucas o sermão é feito na planície, diferente lá de Mateus, que é o Sermão do Monte, mas é mais ou menos o mesmo conteúdo. Bem-aventurados os pobres, etc. E o final do Sermão da Planície, como é também no Evangelho de Mateus, termina com Jesus dizendo: por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Bem-aventurados os que praticam. Jesus termina toda a sua reflexão com essa palavra. E os que praticam são aqueles que edificam a sua casa sobre a rocha e etc. Os que praticam. O critério é a prática, não é o dizer Senhor, Senhor. E por isso o Evangelho de Lucas, e esse é o primeiro exemplo, é um evangelho que faz perfilar personagens execrados pela ortodoxia religiosa e que para Jesus são precisamente esses que praticam, por incrível que pareça, a palavra de Deus. Eles são vários. Só no capítulo 7, 2 deles aparecem: o centurião e uma prostituta. Dizer prostituta é quase que um anestesiamento, né? A palavra, que o certo seria dizer uma outra palavra, né? Ela faz o que
o anfitrião de Jesus não fez? Não beijou Jesus, não deu ósculo, não lavou os pés, não cumprimentou-lhe, não tirou a poeira, o básico da camaradagem, da hospedagem, de um bom anfitrião. Pois eu entrei em tua casa e não me fez nada. E essa mulher não cessa de fazer tudo. Quem são os que dizem Senhor, Senhor? Ou aqueles que vivem, que praticam, mesmo sem saber que o que praticam, que o que vivem, foi dito por Jesus de Nazaré. O que causa tanta admiração em Jesus, nesse homem? O que impressiona tanto Jesus? Em primeiro lugar, a fé. Um representante do império se dobra à força de alguém sem força. Jesus, coisa linda! A força que se dobra a um sem força, e encontra ali a grande potência da vida. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, diz o hino, mas dos fiéis e sinceros. A fé, como expressão, como confissão da insuficiência humana. Eu não posso, eu não tenho. A fé como uma espécie de nuvem, não do saber, da sabedoria, de coisas, de posses, mas exatamente do seu contrário, do não saber, eu não sei. A fé como expressão da insuficiência. A palavra que mais aparece aí é a palavra digno, indigno. Olha, dizem os mensageiros, os presbíteros, a palavra é presbíteros. Os presbíteros foram eleitos aí, os novos presbíteros, né? Que nada tem a ver com os anciãos lá de Jerusalém, aquela gente do Sinédrio, são ali, né, anciãos mesmo, pessoas mais velhas, vão ter, né, com Jesus e dizem para ele: escuta uma coisa, esse homem é digno, ele é um homem bom, ele nos ajudou a construir a sinagoga, provavelmente tenha sido isso. Mas o recado que é enviado por ele, o centurião, é a Jesus. Quando Jesus se aproxima da sua casa, essa expressão que está na liturgia católica, que eu choro quando eu ouço essas palavras na liturgia católica, é o momento que mais me emociona. Eu não sou digno de que entres em minha casa, mas diz apenas uma palavra, e a minha alma, não, e o meu menino, o meu jovem vai ser curado. Eu não sou digno. A fé como expressão da indignidade humana, da insuficiência humana, a fé como expressão daquilo que talvez seja a linha a costurar a história do cristianismo, tão esquecida. Kyrie eleison. Senhor, tem piedade de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. A fé como expressão de uma insuficiência, a fé como uma falta, a fé como um buraco, e não como uma posse, não como uma doutrina, não como um credo. Eu não sou digno de que entres à minha casa, de que entres no meu teto. Jesus certamente se impressiona também e fica admirado com a bondade daquele homem. Expressa no seu respeito à população local, um líder militar que respeita a população daquele lugar, que ajuda aquela comunidade pobre. Ali todo mundo é pobre, na construção da sua sinagoga. Aqui não tem as cores, os aromas, os incensos do templo, a pequena sinagoga. Não é por acaso que esse homem vive cercado de amigos, inclusive os presbíteros, líderes judaicos que são amigos desse centurião. Mas eu acho que o que mais surpreende Jesus, o mais o espanta naquele homem, e que tocou o coração de nosso mestre, é a relação que ele tem com o seu servo,
ele o estimava muito, diz o texto sagrado. A palavra servo é a palavra grega doulos, servo, escravo. Ele o estimava muito. Para se ter uma ideia do alcance desse verbo estimar, ele é usado na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, a pedra rejeitada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Essa preciosidade é um pouco a ideia expressa pela relação desse homem, o centurião, com o seu servo. Poderíamos pensar que essa estima, esse apreço, esse gostar do servo, se desse em função do seu valor financeiro, se desse em função da sua potência como mão de obra, um escravo bom. Mas parece que isso não justificaria esse carinho precioso que esse cidadão tem por esse ser humano, o seu servo. Então, que relação seria essa entre o centurião romano e essa pessoa a que ele faz referência? Não há como saber. Mas uma coisa é certa, como disse o biblista Ednilson Chinelo, nada lembra a relação senhor-escravo. Isso fica mais claro quando os amigos transmitem o novo recado do centurião: não sou digno de que entres em minha casa, mas diz uma palavra, e Jesus usa uma palavra muito interessante: e o meu rapaz, o meu menino, será curado. Para o narrador do texto, trata-se de um servo, doulos, mas quando o centurião entra em cena, ele não o chama de servo, meu rapaz. O termo grego aí é país, que em outros contextos é traduzido por jovem, menino, criança e até filho. Até filho. Para o centurião, a pessoa a ser curada é o seu rapaz, é o seu jovem, é o seu menino. Como o texto usou antes e depois, o narrador do texto, a palavra servo, o termo servo, é menos provável que se trate de uma criança ou um filho. E aí valeria a pena lembrarmos que não raramente homens no mundo grego-romano tinham consigo jovens ou servos em relação de grande amizade e companheirismo, e às vezes também do que chamaríamos hoje de namoro, o que chamaríamos hoje de uma relação homoafetiva. Esse termo não existe nesse momento. Não é possível afirmar isso, o texto não diz isso com clareza, mas a forma como esse centurião vive a sua condição de militar, a sua condição de homem, é uma coisa tão impressionante. Jamais faz valer a força da sua autoridade para conseguir os seus interesses. Foge completamente da imagem de um soldado tirano, violento. Ao contrário, trata-se de um ser humano, sensível à população local, e muito mais ainda ao rapaz que está doente. Mais do que um servo, um escravo, ele tem um companheiro. Esse homem desperta a profunda admiração de Jesus. Esse homem é um milagre vivo da graça trazida por Jesus. Esse homem pratica aquilo que Jesus disse no sermão da planície. Esse homem é um Cristo anônimo, sem saber, na periferia do império. Jesus não encontrou em Israel
fé como a deste homem. E aqui se dá uma cura linda, silenciosa, invisível. Jesus não profere uma palavra sequer, seja curado, nada disso. A cura acontece sem as palavras curadoras de Jesus. Talvez porque a fé, como entrega, como confissão da insuficiência, a bondade, o respeito radical, a vida do outro, ainda que esse outro tenha uma religião que não seja a minha, e sobretudo, o amor desse homem. Talvez tudo isso que surpreendeu tanto Jesus, tenha sido a cura, aquilo que curou esse jovem. E se, não sabemos, mas se for a hipótese de ser um gay, aqui não tem cura gay, aqui Jesus cura uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa que está doente, que está enferma. Há coisas capazes de surpreender o próprio Deus. Não foi isso que disse Ivan Lins no seu canto Iluminados? O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Eu acrescentaria, até mesmo Deus se admira, até mesmo Deus se espanta. Já curou desenganados, já fechou tanta ferida. O amor junta os pedaços quando um coração se quebra, mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra. Fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós, esse amor iluminado. No livro O Colarinho de Padre, do reverendo Jonas, nosso grande pastor e líder, o Jonas a certa altura expressa um pouco desse espanto diante de um cristão anônimo, que Jonas chama de Ernesto, e ele diz: sabe, Ernesto, eu te invejo porque viveste enquanto eu falei sobre a vida, eu te invejo porque amaste enquanto eu declamei o amor, eu te invejo porque me engajei apenas na palavra engajamento, mas tu lutaste encarnadamente, sem precisar de rótulos. Eu te invejo porque pensei ser cristão, enquanto tu pensavas que não eras. Quem são os cristãos? Nós somos cristãos? O Congresso Brasileiro é cristão, todo mundo fala de Deus lá. É provável que muitos desses jovens que estupraram aquela menina se declarem cristãos, e provavelmente até tragam alguma tatuagem de uma cruz no seu próprio corpo, ou pendurada no pescoço. Quem é cristão? Quem são os cristãos? Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe, e que Deus nos faça praticantes da sua mensagem, e não apenas ouvintes, e que Deus nos ilumine e nos acompanhe sempre. Amém.